Vamos lá para a nossa aula de hoje, então, propriedades coligativas, certo? Página 47, esteja com a sua apostila aberta aí para ir acompanhando. É o seguinte, para você que gosta de gráfico, sim, vai ter gráfico. Para você que gosta de conta, não vai ter conta. Ah, é uma pena, tá bom? Não vai ter conta nesse momento, nessa aula. Vou me esforçar ao máximo para não fazer conta, não tem cálculo. Uma aula bem tranquila, uma aula baseada em conceitos importantíssimos. Conceitos, certo? Nós vamos ver aqui sobre soluções, que o título é Propriedades Coligativas. Coligação. O que é uma coligação? Estamos no momento de pandemias, teremos um momento aí que teremos que exercer nossa cidadania votando, né? Quando eu escuto lá em política, não vou falar de política, Deus o livre, mas quando eu falo lá em coligação, o que você entende? Coligação. Não é um partido tem uma coligação com outro, com o mesmo ideal, ou com uma mesma intenção, com o mesmo objetivo, não é isso? Então, coligação é a participação de duas pessoas ou mais, na nossa situação, duas coisas ou mais, a fim de um mesmo objetivo. Tá? Bem tranquila essa aula, bem conceito, faça suas anotações que é sucesso. Tá? Propriedades coligativas, então serão propriedades físicas, temperatura de ebulição, pressão de vapor, volatilidade, certo? Ponto de congelamento, tudo isso é propriedade, certo? De um líquido. Coligativa é porque nós teremos dois participantes, um soluto e um solvente, obviamente, certo? Então, para nossa aula de hoje, vamos lá. Seguindo, o que é um efeito coligativo, o que é uma propriedade coligativa, tá? No pé da palavra, lendo bem tranquilamente, são as propriedades solventes se modificam na presença de um soluto não volátil e depende apenas do número de partículas do soluto, entendeu? As propriedades coligativas são aquelas que percebemos quando Opa! O cavalo travou, né? As propriedades coligativas são aquelas que percebemos quando adicionado um soluto não volátil a um solvente. Foi a moção, tá? Professor, não entendi nada. Calma, meu jovem. Calma. Tenha fé. Eu vou com calma, tá? Eu vou com calma. Primeira aula a gente está emocionado. É o seguinte. Visualizando, tá? Imaginando qual seria o comportamento da estrutura de moléculas de uma substância, de um soluto, de um sal, tá? Imaginando a seguinte circunstância. Nós temos aqui um frasquinho de sal. As moléculas, os átomos desta substância, que é o sal, que ela é formado por NaCl, né? É um sal isso aqui, é o cloreto de ódio, cloreto de sódio. Eu tenho a junção desses átomos de sódio e de cloro, certo? Ali, no sal branquinho, como vocês já conhecem. Quando nós adicionamos aqui ó, o sal em água, o que acontece? Fica salgada? Claro, né, meu jovem? Óbvio. Mas eu tenho a dissociação do sódio com o cloro. Eu tenho a dissociação, eu tenho a separação. Tá vendo que eu estou separando aqui o sódio do cloro? Nós já estudamos que isso aqui é formado por uma ligação iônica, certo? Então o sódio forma a carga positiva e o cloro forma uma carga negativa. Conduz eletricidade. Você que já viu uma aula minha no ano passado, lembra lá que nós colocávamos sal na água? Eu liguei lá um fiozinho elétrico, ligou a lâmpada, lembra? Certo? Então, quando um sal é adicionado em água, conduz eletricidade, já é uma característica. Quando este sal ele é colocado em água, certo? Vocês pensem aqui comigo, acompanhem aqui comigo, por favor. Quando esse sal está em água, refazendo minha fala aqui, tá? Para que essa água agora entre em ebulição, para que ela ferva, vocês acham que o sal vai ajudar essa água a ferver mais rápido? Ou será que esse sal vai impedir que a água evapore com uma certa facilidade? O que vocês acham? O que será que é mais viável? Tá? Percebam que para a água evaporar, ela precisa sair do estado líquido, obviamente, para o gasoso. Mas agora eu tenho presença aqui ó, de sais, de íons, de átomos de cloro e sódio presente na água. Então a água vai ter uma dificuldade aí para sair do seu estado líquido para atingir o estado gasoso. Certo? Então eu alterei uma propriedade que nós vamos chamar de propriedade coligativa. Quando adicionado um soluto, pode ser sal de cozinha, pode ser açúcar, pode ser qualquer soluto aí. Quando adicionado um soluto em água, eu altero as propriedades desse líquido.
É bem óbvio isso, né? Certo? E esse soluto, gente, está escrito aqui, ó, é um soluto não volátil, tá? O que é um soluto não volátil? Volátil aqui, o que é ser volátil? Nós vimos isso aí na última aula. É aquela substância, né, que tem uma pressão de vapor muito baixa, certo? Uma pressão de vapor que impede que a substância vá para o estado gasoso. Ser volátil é ir para o estado gasoso com muita facilidade, certo? Se eu compliquei, deixa eu refazer a fala aqui, tá? Uma substância volátil vai para o estado gasoso com muita facilidade, certo? Uma substância não volátil que não evapora com facilidade. Então, sal de cozinha, NaCl, é uma substância não volátil? Yes, sim, tá? Pega o sal de cozinha, coloque na sua mão, fica esperando ele evaporar. Ele vai evaporar sozinho do nada? Jamais, né? Açúcar vai evaporar, sair evaporar? Não vai, certo? Agora, vamos falar de um soluto, um exemplo, um soluto líquido, tá? Acetona, que as menininhas gostam de tirar o esmalte ali das unhas, certo? Acetona é um soluto não volátil? Ou é volátil? Tá entendendo? Tá sim, tá entendendo sim, né? A acetona, com facilidade, ela se desprende para o estado gasoso. Então não tem por que eu adicionar, por exemplo, acetona em água para alterar as propriedades da água, né? Porque a acetona facilmente vai evaporar. Aí eu não vou ter uma alteração nas propriedades deste líquido aí após adicionado o soluto, tá certo? Então perceba que efeito coligativo é a alteração da propriedade desse líquido quando adicionado um soluto. Que tipo de soluto? Não volátil, certo? Moleza isso aí. Vamos ver exemplos, tá? São 4 efeitos coligativos, moçada. 4 efeitos bem simples, como eu disse a vocês no início, são conceitos. Tá? Você não entende cálculo, você não entende gráfico, tudo bem. Mas conceito, moçada, tá? É quase que um decoreba, né? Tem que apenas prestar atenção nas circunstâncias. Ó. Existem 4 efeitos coligativos. Quais são? São chamados por uns nomes aqui bem esquisitos, né? É a tonoscopia, é a ebulioscopia, crioscopia e osmose. Osmose vocês já viram, certamente em biologia, tá bom? Mas o que são esses nomes? O que representa estes nomes? Tonoscopia, ebulioscopia. Eu tenho que gravar isso, professor? Tem que gravar isso sim, tá? Bem simples. Vai aparecer no exercício, vai aparecer nas questões. Provavelmente um ou até os 2 efeitos ao mesmo tempo. E esses nomes, tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, eu tenho que interpretar, eu tenho que saber o que é, tá? Para os nossos trabalhos aí. Antes de especificar cada um, gostaria só de analisar as palavras com vocês. Tonoscopia, tá? Percebo que todos terminam com pia, né? Pode ser também chamado de tonometria, tá? Também são nomes aí que podem ser atribuídos. Mas tonoscopia é bem comum isso. Talvez nunca tenha visto essa palavra, certo? Quando colocado um soluto, um exemplo, sal na água, esse efeito que nós chamamos de tonoscopia está relacionado com a pressão de vapor. Essa pressão de vapor ela diminui, certo? Meio incomum a tonoscopia, mas perceba os outros 2 fatores, olhem. Ebulioscopia. O que isso significa? O que isso me lembra, será? Ebulioscopia. Não me lembra, será ebulição? Me lembra ebulição ou não? Será que eu vou confundir pressão de vapor com ebulição? Não, né? Ebulioscopia, nós temos aqui uma diminuição na temperatura de ebulição dessa amostra. Crioscopia, crio, está relacionado com frio, congelado. Tá? Um efeito crio. Existem tratamentos crioterápicos, né? Para tirar tratamentos de pele feito com nitrogênio líquido, substâncias abaixo aí de 0 graus, certo? Efeitos crioscópicos. Crio tem a ver com congelamento. Crio tem a ver com congelamento, ou seja, é o ponto de fusão, diminuição do ponto de fusão. Nós vamos ver isso aqui com mais calma. E osmose, vocês já viram osmose, sim, tenho certeza que já viram osmose. Tá? Osmose é a passagem de um soluto por uma membrana impermeável, né? Isso acontece constantemente em nossas células, tá? Bem simples, bem tranquilo. Vamos ver um de cada vez. Se você não conseguiu captar ainda o que é cada um, vamos ver com calma. Se tiver dúvida, anote aí no cantinho do seu caderno ou me pergunte agora lá no bate-papo,
que eu estou ali o tempo todo, certo? Mas vamos lá, vamos ver um por um aqui, bem tranquilo, com muita calma. Vamos lá. Primeiro efeito, tonoscopia. Tem que decorar esses quadros aqui, professor? Não, fica calmo, vamos tentar entender esse efeito, certo? Tonoscopia é a adição de um soluto não volátil, sempre vai aparecer assim, não volátil. Quer dizer que ele não evapora com facilidade, certo? Não volátil quer dizer que esse soluto não evapora com facilidade. Porque se ele evapora com facilidade, não tem por que usar ele, né? Bem óbvio, né? Então não evapora com facilidade. Ou seja, tem que esquentar muito isso aí para poder evaporar esse soluto, tá bom? Facilidade. Eita, a letra parece a do Diego, ó. Não é não, Diego? Nada, professora. A minha mais bonita fala, né? Isso aí, tá? Então não evapora com facilidade. O que acontece colocando um soluto que não evapora com facilidade, ou seja, um soluto não volátil? O que acontece? A pressão de vapor de uma substância lá diminui. Professor, não entendi. O que é pressão de vapor? Que nós já vimos. Pressão de vapor. O que é isso aqui? Tem tudo a ver com a volatilidade. Volatilidade. Maior pressão de vapor, maior volatilidade. Então, colocando um soluto, acontece a diminuição da pressão de vapor. Como assim, professor? Bem simples, ó, tá? Primeiro momento, aqui, ó. Acompanha com o tio aqui. Tá? Esse primeiro momento aqui. Eu tenho uma imagem simples ali, representação, né? Só para termos uma ideia do conteúdo. Eu tenho ali uma água, apenas água. Tem uma forma ilustrativa aí que está mostrando a evaporação. Moléculas de água saindo do estado líquido para o estado gasoso, certo? Tá aqui, ó, as moléculas de água, ó, sendo apresentadas aqui de forma ilustrativa, né? Óbvio que não dá para ver uma molécula, né? Óbvio. Assim. Mas tem aqui várias, ó, percebam, várias moléculas de água, né? Tudo bem? Indo para o estado gasoso. Quando adicionado uma substância, quando adicionado açúcar, ó, segundo momento aqui, acompanha com o tio. Quando adicionado açúcar, esse açúcar ele é dissolvido aqui na nossa solução, vira uma solução, ele é dissolvido na água. Percebam que o resultado disso, que é o terceiro quadrinho aqui que eu vou circular agora, de que cor aqui? Fala uma cor pro tio aí, roxo, muito bem. Que eu vou circular aqui, ó, água com açúcar. Percebam que agora, após colocado o açúcar, eu tenho o mesmo número de moléculas de água indo para o estado gasoso? Né? De forma ilustrativa, eu tenho o mesmo número? Não, percebam que eu tenho um número menor. Eu tenho um número menor de moléculas indo para o estado gasoso. Se está dificultando essa passagem para o estado gasoso, então eu tive uma diminuição da pressão de vapor. Eu tive uma diminuição da pressão de vapor, eu tive uma diminuição da volatilidade. Que efeito é esse? Esse efeito nós vamos chamar de tonoscopia. Opa, azul lascou, né, professor? Esse efeito eu vou chamar de tonoscopia. Aqui, ó. Bonito aqui. Tonoscopia, certo? Então, qual que é a circunstância? Vai aparecer ali no exercício a seguinte situação. Colocado um soluto dentro de uma solução e a sua pressão de vapor sofreu uma diminuição. Que efeito é esse? Tonoscopia. Simples assim, certo? Então, tonoscopia está relacionado diretamente com a pressão de vapor de um líquido, certo? Com a pressão de vapor, ó, com a pressão de vapor. Quanto maior a quantidade de soluto dentro desse líquido, mais dificilmente ele vai entrar em evaporação, certo? Então, por que a gente estuda isso? Por que faz parte da química isso, né, gente? Obviamente, quem faz parte da nossa vida, o ensino médio, né? A gente tem que superar isso aí, a distância, o presencial, não adianta ficar reclamando. Mas em indústrias é muito necessário, né? Faz-se necessário em algumas ocasiões nós termos os líquidos que operam ali durante o processo industrial para que não tenha perca desse líquido. Então adicionamos um soluto para termos esse líquido aí por mais tempo, certo? Bem simples aí. Isso pode ser colocado em gráfico? Com certeza, né? Qual que vai ser o gráfico aqui da nossa vez? Para você que adora gráfico, ó, o professor não mentiu. Nós vamos ver aqui
um gráfico comparando, espero que você já tenha feito suas anotações, certo? Comparando um líquido puro e comparando um líquido que tenha um soluto, né? Uma solução. E comparando o soluto com o solvente, formando a solução, e somente o solvente puro, qual evapora com maior facilidade? Voltando aqui com o tio, acompanha aqui. Qual evapora com maior facilidade? A água, que é o 1 aqui, ou o 2, que é água com açúcar? Qual evapora com mais facilidade? Somente a água. O líquido puro evapora com mais facilidade. Então, o solvente puro, ó, no nosso gráfico, ele sempre vai estar mais próximo aqui, ó, do eixo da pressão de vapor. Lembra que eu falei na última aula? Quanto mais próximo da pressão de vapor este eixo, maior é sua pressão de vapor. Já a linha aqui que está em preto, ó, aqui abaixo no gráfico, eu tenho um afastamento aqui do eixo da pressão de vapor, porém, em uma mesma temperatura, a pressão de vapor é menor. Olha aqui, ó, diminui, né? Diminui a pressão de vapor de uma solução, quando comparada com o solvente. Bem simples, né, moçada? Então percebam que a pressão de vapor diminui. Obviamente, eu vou ter um efeito na temperatura de ebulição desse líquido, tá? Segundo efeito, ebulioscopia. Esse, como eu disse, já é mais simples, é mais tranquilo, porque a ebulioscopia nos dá já um entendimento de ebulição, tá bom? Ebulição. Mas o que é esse efeito da ebulição? É aumentar ou diminuir a ebulição? Né? É aumentar a temperatura de ebulição. Tá. Poderia usar até a mesma imagem do slide anterior. Água com açúcar, né? Colocando um soluto na água, formando uma solução, quando eu aqueço isso, a sua temperatura de ebulição aumenta. Como assim, professor? Ó, dois exemplos, duas circunstâncias. Primeiro, a panela 1 somente com água, com água e sal. Opa! Com água e sal. Solta o cavalinho aí, ó. Ô, cavalo, ó. Com água e sal. A panela 2 só tem água pura. Qual vai ferver primeiro? Somente a água ou a água com sal? Qual que entra em ebulição primeiro? Lembra lá que o soluto, ele está aprisionado, ele está dissolvido no líquido. Coitado, né? Aprisionado. Ele está dissolvido no líquido. Certo? Então ele dificulta essa movimentação das moléculas de água a ir para o estado gasoso. Tá bom? Então eu percebo que a água pura, ela entra em ebulição, ó, a uma temperatura que nós já conhecemos, a 100 graus Celsius. Certo? A água pura entra em ebulição a 100 graus Celsius. Agora, quando colocado sal na água, certo? Eu não tenho a percepção aqui, pelo próprio desenho nos mostra, que eu não tenho a visualização dessa água evaporando. Por quê? Porque o sal contido nessa água dificulta sua evaporação, certo? Consequentemente, diminuiu lá a pressão de vapor, consequentemente, aumenta a sua temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição. A água, tendo agora o sal, ela tende a entrar em ebulição ali próximo de 101 graus, 101, alguma coisa. Professor, mas era 100, foi para 101. Um grauzinho dá muita diferença, tá? Um grauzinho dá muita diferença. É muito comum essa situação de ebulioscopia aparecer em exercícios mencionando que cozinheiros, tá? Quem vai fazer gastronomia aí na vida, quem é um chefe de cozinha sabe que ao cozinhar o macarrão, por exemplo, tá? Não estou falando de miojo, estou falando de macarrão. Tá bom? Não é miojo, miojo é Deus livre. Quando a gente cozinha o macarrão, é comum o cozinheiro colocar sal na água antes. É para deixar salgado? Também. Pode ser que sim, também. Mas a água, ela vai ferver na temperatura superior, cozinha melhor o alimento, tá? Então, sempre quando for cozinhar o alimento ali, estiver em água, coloca uma pitadinha de sal. Cuidado com a pressão, mas coloca o sal. Elevará uma temperatura maior. Então, a ebulioscopia, que você tem que anotar aí, a ebulioscopia é nada mais que um aumento na temperatura de ebulição desse líquido, certo? Temperatura de ebulição. Ocorre o quê? Ocorre um aumento, tá? Então é isso que você tem que relacionar aí sobre a ebulioscopia, tá?
Acabou? Não. Tem gráfico? Tem, né, gente? Claro, tem que ter um gráfico aqui para nossa alegria. Ó. Opa! Você já notou aí que ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição? Já notou? Hã? Já notou? Aumenta a setinha para cima, ó. Coisa linda, anota aí, tá? Analisando o gráfico, gente, ó, não tem conta, tá? Perceba que é um gráfico bem simples, só para eu explicar para vocês aqui, nada de cálculo, tá? Mas interpretação, tá? Aqui em linha vermelha temos o solvente puro, certo? Aqui temos uma solução 1 e solução 2. Diz que a concentração 1 aqui, tá, é maior que a concentração 2. Tá, tudo bem, solução 1 e 2, ok. Sei que solvente puro, a sua pressão de vapor em uma mesma temperatura, vamos pegar aqui a temperatura zero, ó, em uma mesma temperatura, possui este ponto aqui de pressão de vapor, certo? Sua ebulição provavelmente vai estar aqui nessa temperatura. Solução 1 e solução 2 quer dizer que tem soluto e solvente. A pressão de vapor, a temperatura agora já não é mais essa aqui 0 graus, ó. Quando vira uma solução, a sua temperatura aumenta. Olha aqui a temperatura. Solução 2, perceba o que aconteceu com a temperatura, ela aumenta. Então, algo para ficar fácil aí para assimilarmos é ebulioscopia, nada mais é que o aumento da temperatura de ebulição, tá? Mas vai aparecer sempre assim, com a adição de um soluto que não volátil. Sempre tende a aparecer dessa forma, tá? Bem tranquilo. Vamos lá. Crioscopia. Vimos tonoscopia, que é a diminuição da pressão de vapor. Ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição. Qual fator aí falta, né? Bom, evapora, tudo bem, mas a água também pode congelar, né? Pode congelar. Qual é o efeito, tá, que nós vamos denominar aí, quando nós conseguimos diminuir a temperatura de fusão? Ou seja, diminuir aqui, ó, que vocês podem anotar, por favor, anote, que eu sei que você está anotando. Né, Mari? Né, João Vicente? Está anotando, né? Tem certeza, né, Ryan? Vamos lá. Temperatura de fusão é temperatura de congelamento, tá? Para ficar claro aqui para nós. Congelamento. Opa! O que é isso, professor? Calma lá, vamos lá. Exemplo, Rússia, países da Sibéria. Tem carro lá? Tem carro lá. Chega lá na Rússia, um verão lá na Rússia de menos 13 graus Celsius. Um verão bem gostoso, né? Menos 13 graus. O cidadão vai sair com seu veículo. No veículo, além do motor, da gasolina, do óleo, tem um radiador, né, que é usado para diminuir ali a temperatura do motor. Nesse radiador tem água. A água está lá na Rússia, menos 13 graus. Qual vai ser o estado físico dessa água? Vai ser sólido. O carro vai andar? Não, congelou a água no radiador. Então, o que é feito nessa circunstância? Coloca-se um líquido, coloca-se um soluto não volátil, pode ser sólido, pode ser líquido, desde que ele seja não volátil, certo? Coloca-se uma substância na água, fazendo com que diminua a sua temperatura de fusão, diminua a sua temperatura de congelamento. Então, a água não congela mais a 0 graus. Colocando o soluto, ela tende a congelar ali a menos 30, menos 40, certo? Eu alterei essa propriedade. Falou congelamento, falou temperatura de fusão, o efeito nós vamos chamar de crioscópico ou crioscopia, tá? Ou criometria, mesma coisa. Então, exemplo aqui da nossa solução, ó, minhas lindezas, é o seguinte: a água pura congela a 0 graus Celsius, beleza? Certo? Congela a 0 graus Celsius. Colocando agora aqui, ó, um soluto não volátil, glicose, C6H6O12, lembra da glicose? C6H6O12. Colocando aqui um soluto nessa água, a água vai congelar a mesma temperatura? Não, altera essa propriedade. Perceba que colocando, ó, concentração de 1 molar, ou seja, 1 mol por litro, uma concentração, estou fazendo cálculo nenhum, não se desespera, tá? Colocando uma glicose a 1 molar, ela já não congela a 0 graus. Ela congela agora a menos 1,86. Diminuiu um pouquinho. Dobrando essa concentração, perceba aqui, ó, dobrando a concentração molar, não é mais 1, agora 2 mol por litro, 2 molar.
O que acontece com a temperatura agora de fusão? Ela diminui mais ainda. Quanto? O dobro. Sacou? Se fosse ali 10 mol, tá? Ao invés de 1 molar, fosse 10, seria 10 vezes mais, seria ali menos 18,6. Sacaram que a concentração interfere nesses efeitos? Né? Bem óbvio, porque se eu tenho água, uma pitadinha de sal, alterei a propriedade. Agora eu tenho água, coloco 1 kg de sal, né? Vou alterar muito mais as propriedades, vou tornar mais difícil aí o congelamento, a pressão de vapor e a ebulição, tá bom? Quando está relacionado com congelamento, ponto de fusão, o nome que eu tenho que relacionar, crianças, é esse, ó, crioscopia. Porque o exercício vai pôr lá para vocês a seguinte situação. Quando colocado água no radiador, um exemplo, né? Qual é o efeito? Alternativa A, tonoscopia. B, ebulioscopia. C, crioscopia. Sacaram? Não é difícil, é apenas conceitos, tá? Identificando as propriedades que são alteradas quando adicionado um soluto não volátil, tá? Bem simples aí. Professor, esse vai ter gráfico? Vai, tem que ter gráfico também, né, moçada? Tem que ter gráfico. O que eu vejo aqui desse gráfico, ó, mesma coisa, né? Percebam que a linha, ó, o que você pode deduzir? Tem dificuldade de interpretar gráfico para esse assunto, propriedades coligativas? Sempre, 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 sempre. A linha mais próxima da pressão de vapor vai ser a substância pura, o solvente puro. Tá certo? Concentração 1 aqui, ó, menor que C2. Quer dizer que vai congelar agora em uma temperatura sempre menor. Tá? Temperatura do líquido puro, ó, eu tenho essa temperatura. Ó, X, não sei qual é aqui. Essa temperatura 3, que está aqui no meu gráfico. Coloquei soluto. A concentração agora mudou. A concentração é essa. O que acontece aqui com a temperatura? Ela aumenta ou diminui? Ela foi aqui para a direita ou ela foi aqui para a esquerda? Ela diminui em relação a esse ponto vermelho. Ó. Opa, ela foi para a esquerda, ela diminuiu, certo? Então, aqui, ó, adicionado o soluto, a temperatura ficou inferior a essa que eu fiz em vermelho aqui embaixo. Concentração é maior ainda, maior, professor. Concentração maior, C2, ó. Perceba que o ponto de congelamento agora para essa substância atingir o congelamento, para ela ser sólida, diminuiu mais ainda a temperatura, tá certo? Então, temos aqui uma temperatura decrescente, ó, ela diminui a temperatura. Tenho que relacionar, então, aqui na crioscopia, que ocorre a diminuição da temperatura do ponto de fusão, do ponto de congelamento, tá certo? É simples, moçada? É simples, tá? É simples, são conceitos. Essa aula está gravada, vocês podem visualizar aí quantas vezes necessário, tá? Tenho programado aí para a semana que vem a resolução de alguns exercícios, tá? Sei que estou devendo aí alguns exercícios, nós vamos resolver alguns. Mas para encerrar aqui, o quarto e último exemplo, que é a osmose, certo? A osmose nada mais é que a passagem do soluto de um meio menos concentrado para o meio de mais concentrado. Passagem de solvente, perdão, soluto não, solvente. Ô cavalo, cadê o cavalo? Solta o cavalo aqui. Ô cavalo, presta atenção. É a passagem de soluto do meio mais concentrado para o menos, a fim de equilibrar as concentrações. O objetivo da osmose. Objetivo: equilibrar as concentrações. Anota aí lindo no seu caderno que eu quero ver quando voltar, tá certo? Esse é o objetivo da osmose, tá bom? Bem simples aí. Revisando osmose reversa, não vai ser cobrado aqui, não vou passar essa parte de vocês, tá? Mas seria, obviamente, o contrário da osmose, não um soluto passando de um meio menos concentrado para o mais, e sim o contrário. Mas o que eu tenho para falar para vocês para encerrar é o seguinte: natureza do soluto. O que é soluto? É aquilo que é colocado na água, certo? Bem simples, ó. Nessa circunstância eu tenho 3 solutos. Tenho aqui esse 1 ficou faltando aqui, que na verdade ele é 1 mol, tá? É 1 mol. 1 mol de CaCl2, cloreto de cálcio. 1 mol também aqui, ó. Cl é cloreto, agora é Na que é sódio. 1 mol de cloreto de sódio. E aqui eu tenho um composto molecular, 1 mol de C6H12O6. Tudo 1 mol. Tudo 1 mol de cada substância. Eu venho com a pergunta:
qual dos solutos apresentará um maior efeito coligativo? Qual o efeito, professor? De temperatura, de pressão, de ebulição? Independe. Qual destes vai ter um maior efeito coligativo? Tá? Não depende do soluto? Depende, mas depende da natureza do soluto. Isso requer lá um conteúdo lá visto no ano passado, que nada mais é que a dissociação dos compostos. Dissociação. Revendo, bem simples. Essas substâncias aqui, essas duas substâncias, cloreto de cálcio e cloreto de sódio, são compostos iônicos ou compostos moleculares, né? Como eu sei disso? São compostos iônicos, sofrem dissociação. Separa o metal do ametal. Separa o metal do ametal. O metal é positivo e o ametal é negativo. Lembram as cargas negativas? Certo? Dissociando esses compostos aqui que são iônicos, todos de mesma concentração, 1 mol por litro, vamos considerar, qual seria a dissociação de NaCl? Seria formando, separou aqui ó, o cálcio do cloro, teríamos uma partícula de cálcio 2+, certo? Que é um só cálcio aqui, uma partícula só. Lembra lá que compostos iônicos, ó, ClC2. Como é que faz a separação disso? A quantidade do metal, que aqui é 1, é a carga negativa. A quantidade aqui do ametal, que é o cloro, é a carga positiva. Beleza? Mas tem um cálcio, então é uma partícula de cálcio. Tem 2 cloros, então são 2 partículas de cloro. Eu tenho uma partícula de cálcio mais 2 de cloro. Eu tenho, no total, 3 partículas, 3 mols de íons. Certo? Cloreto de sódio. Mesma coisa, nós teríamos aqui a de separação, isso aqui você já sabe, estou apagando o que você já sabe. Dá um pause aí se necessário, depois copia. NaCl, separa o metal do ametal. A quantidade do sódio 1 é a carga do cloro. A quantidade do cloro 1 é a carga do sódio. Tem 1 de cada, então é uma partícula de Na e uma partícula de Cl. Ficaria desse jeito. Uma partícula de cada, nós teríamos 2 mols de íons. Sacou isso? Qual dos dois teria um maior efeito? Aquele que tem mais partícula. Porque o efeito não ocorre por isso, pelo soluto dissolvido na água, formando a solução. Quanto maior a partícula, maior quantidade de partícula, maior vai ser o efeito. Certo? E o composto molecular, professor, ele sofre essa dissociação? Ele separa? Lembrando que o composto molecular, como eu sei isso, que na fórmula aqui, acompanha aqui o tio, ó, em verdinho aqui embaixo, no C6H12O6, na sacarose, não tem a presença de metal. Não tem. Só tem ametal e hidrogênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então isso, quando colocado em água, isso não dissocia. Isso não separa, formando exatamente a mesma quantidade. Era 1 mol de substância, colocado em água, formando a solução aquosa, continua sendo 1 mol. Então, respondendo, qual desses solutos aqui teriam a maior efeito coligativo? Seria, no caso, o CaCl2, cloreto de cálcio. Tem um maior efeito coligativo que o NaCl, certo? E o NaCl, por sua vez, tem um maior efeito coligativo que a sacarose, C6H12O6, tá? Professor, eu tenho que saber toda essa dissociação, eu não lembro. Fica tranquilo que para os próximos exercícios nós vamos fazer juntos aí algumas dissociações e relembrar esse assunto. Mas extremamente importante, quanto maior a quantidade de partículas, maior é o efeito. Correto? Vamos lá, voltem lá para a sala, eu quero falar com vocês para dar a tarefa de vocês. Abraço!